Agora são 7h15 e vamos falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Wagner, vamos falar sobre o corte de verbas, né, do Ministério do Meio Ambiente. A gente sabe que teve um corte profundo na área da educação, né, nas universidades federais, nos institutos federais, mas o Ministério do Meio Ambiente também foi atingido, né, Wagner? É verdade, Marilu, esse governo realmente parece que veio para cortar verba, né? Ele não tem projeto, então isso também repercute diretamente, né, em ações sociais fundamentais, como é o caso da educação, como é o caso também da ciência e tecnologia, que teve cortes muito elevados, né, e agora também na área ambiental, em especial, Marilu, num programa muito importante, que é o Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas, né? Esse foi um corte bastante, talvez o maior em termos de volume, né? Mais de 80%. E o que tem de fundamental nesse programa? Com as mudanças climáticas que estão já em curso, né, cada vez mais evidente, é preciso organizar a cidade, planejar a cidade para que a gente possa enfrentar essas situações, por exemplo, as chuvas mais intensas ou períodos mais secos, como a gente verificou recentemente, por exemplo, no Nordeste. E esse programa, então, ele visava justamente adaptar as cidades, adaptar outras localidades, né, para enfrentar esse período de chuva intensa. Por exemplo, promovendo deslocamento de populações em área de risco, promovendo obras que possam conter encostas, enfim, ações preventivas, né, para que quando a chuva intensa vir a ocorrer, nós tenhamos aí a condição de absorver os impactos. E, lamentavelmente, tudo isso foi esquecido, né, digamos assim, e agora certamente teremos aí consequências drásticas, né, no próximo período chuvoso, especialmente no próximo verão. Agora, Wagner, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né, que você está explicando, teve um corte realmente bastante grande, né? Enfim, de 11,8 milhões, né? Foram contingenciados aí 11 milhões 300 mil, sobrando, portanto, 500 mil reais, é isso? 500 mil reais, é isso, essa é a conta correta, quer dizer, 500 mil reais, se você pensar, você tinha 11 milhões de 800 mil, que já não é um valor tão expressivo em termos do necessário, mas com 500 mil reais, realmente, você vai fazer, pensando em termos de política pública no programa, você não faz nada, né? Você não consegue fazer sequer uma obra, imagino, de contenção de encosta com qualidade. Então, de fato, para não acabar com o programa, né, ele deixou 500 mil reais, que é ilustrativo, né, de como esse governo vê as questões sociais, vê as questões das mudanças climáticas, inclusive. Aliás, o ministro do Exterior, por exemplo, critica, né, de que não tem mudança climática, que é mais uma invenção do que eles chamam aí de marxismo cultural, reduto de esquerda, etc. Quando, na verdade, nós estamos vendo aí a ciência mostrando claramente, né, as evidências e eventos dramáticos, como que ocorreram recentemente em Moçambique e mais recentemente ainda na Índia. Então, é mais um retrocesso anunciado e a gente lamenta muito e precisa, então, ter uma mobilização. Hoje, inclusive, vai ter uma reunião importante dos ex-ministros de Meio Ambiente, aqui no Instituto dos Avançados da USP, e por volta de 11 da manhã eles vão promover uma entrevista coletiva, imagino eu que para soltar algum documento para fazer uma análise, né, de tudo isso que tem sido proposto, desse retrocesso inadmissível em termos institucional das questões ambientais no Brasil. Exato, a gente está vendo também que a Alemanha, né, tinha um acordo com o Brasil, né, o programa ProAdapta, e ela entrou com um montante, né, com recursos, e o Brasil entraria com uma outra parte. Isso também ficou prejudicado, né, Wagner? Pois é, isso digamos que destrói a nossa credibilidade internacional, né? São programas de cooperação, Marilu, onde um país, no caso a Alemanha, jogou na ordem de 5 milhões de euros, o Brasil entrará com 2 milhões de euros. A Alemanha fez a parte dela, enquanto a parte brasileira não foi oferecida. Isso realmente desqualifica, né, a posição brasileira e tira a nossa credibilidade. E é evidente que novos acordos não virão, né? Quando um país sério como a Alemanha investe no país e não vê o retorno, aquilo que é combinado, o Brasil tem um compromisso de fazer o seu investimento e não faz, isso destrói a nossa credibilidade, que é outro elemento também muito preocupante e no curto e médio prazo também atrapalha bastante a nossa visão, a visão que se tem do Brasil em termos internacionais. Certo, e a política nacional também de resíduos sólidos sofreu um corte profundo aí de 83%, quer dizer, reciclagem de lixo realmente será bastante comprometido, né?
Pois é, ainda mais se nós pensarmos, Marilu, que os lixões, né, só pegar o caso de São Paulo, mas não apenas dessa metrópole, né, estão todos em ponto de saturação quando não estão esgotados, né? E são ações que podem aí trazer mais qualidade de vida à população. O lixo em condição inadequada, ele se torna, na verdade, um vetor de risco à saúde pública. E tudo isso está sendo ignorado, né, por esse governo, que é devastador no campo ambiental, no campo da educação, no campo de ciência e tecnologia, que são os três que eu acompanho mais diretamente por razões de ofício, mas que também tem se mostrado ineficiente em diversas áreas. Agora, como você falou, bem interessante, esse encontro, né, de ex-ministros do meio ambiente deve ser um marco, inclusive, né, político para o Brasil, esse encontro. Você não acha, Wagner, nesse momento que a gente está vivendo? Sem dúvida, Maria, uma iniciativa muito importante que o Instituto de Estudos Avançados abrigou e da USP, né, eu acho que é uma função da universidade também de mostrar um espaço democrático, um espaço que permita a reunião. Teremos aí ministros de diversos partidos, né, o que mostra que essa questão está além dos partidos, justamente. Nós estamos falando das condições de vida atual e futuras também, né? E preservar o ambiente é justamente você manter as condições de habitabilidade humana no planeta, e isso é um ponto central que nós temos que estar insistindo nesse início do século XXI, Marilu. Tá certo. Wagner, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Ciência de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.